Olá pessoal, boa noite para vocês aí. Seguinte, hoje nós vamos falar um pouco sobre biografias através de um livro chamado Extraordinárias. Espero que vocês curtam e a ideia é que a gente vá, junto com a matéria de português, lendo algumas biografias para depois você criar a sua biografia. Gostaríamos também o que é uma biografia. Você sabe o que é uma biografia? Tem ideia? Para isso vamos achar aqui o livro. Aham. É esse aqui que nós vamos ler. Extraordinárias. Então, uma biografia nada mais é que um texto sobre a vida de alguém. Bio é vida, grafia é escrita, então uma escrita sobre a vida de alguém. Então, quando tem lá um livro, que fala sobre a vida de um personagem, de uma pessoa famosa, de um cantor, por exemplo, sobre a vida do Paul McCartney, por exemplo, ou sei lá, a vida do Roberto Carlos, um cara que não gosta de ser biografado, de fazer parte de biografias, mas isso é uma biografia, um texto sobre alguém. E esse negócio de biografia é engraçado, é bom a gente também pensar um pouco sobre o que é o livro, o que é a realidade quando a gente lê, Porque o papel aceita qualquer coisa que eu escrever. Se eu colocar lá, professor Pedro é milionário e só vai trabalhar porque gosta, o papel aceita, mas não é verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado um pouco quando a gente lê uma biografia, para a gente saber quem é que está escrevendo aquilo, o que a pessoa quer com aquilo, Principalmente quem é essa pessoa que está escrevendo sobre alguém. Então, por exemplo, você pegar uma biografia sobre um político, dificilmente vai ter alguma coisa contra esse político, Mesmo se o cara tenha feito coisas erradas, alguém escreve uma biografia e publica, raramente ele vai ter liberdade para escrever qualquer coisa sobre essa pessoa, a não ser que seja um jornalista que queira mostrar uma realidade ali e tal. Agora, geralmente uma biografia desses caras, que são pessoas públicas, que trabalham com a imagem e tal, eles contratam caras que fazem biografias, escritores, para fazerem as biografias deles. Então, imagina se você ganhar um dinheiro aí, é pago para você fazer uma biografia de um político, será que você vai ter como falar mal dele? Falar que, sei lá, ele superfaturou uma compra de ambulância, por exemplo, e ganhou um dinheiro com isso? Será que teria como você fazer isso? Provavelmente não, porque você provavelmente seria mandado embora e iria contratar uma outra pessoa para fazer a biografia dele, Então, as biografias assim mais contundentes, mais interessantes, são de jornalistas, pessoas que são independentes, que não estão sendo pagas pelo biografado para fazer isso. Então a gente tem que tomar cuidado. Para pensar sobre essa questão, até vou colocar aí uma propaganda que eu acho muito interessante da Folha de São Paulo, em que ela põe o Hitler como personagem principal, só que vai contando só coisas positivas sobre ele, E tem coisas positivas sobre qualquer pessoa. Você pega lá um monstro, um cara, sei lá, um cara que é um assaltante que machucou uma menina, uma criança, por exemplo. Ele pode ser uma pessoa legal entre os amigos dele, pode ter um filho também, tratar ele muito bem, pode ser um bom pai, não é? Então as pessoas não são só más, tem coisas boas. Só que você vai falar uma coisa, por exemplo, como sobre o Hitler, que é um cara que na Alemanha, nazista, ele ajudou a exterminar mais de 8 milhões de judeus, entre outras pessoas também, pessoas com deficiências, fez experiências horríveis também, que é com crianças, Enfim, uma pessoa horrorosa, o Hitler, Criou a Segunda Guerra, ele gerou a Segunda Guerra Mundial, E então você falar só as coisas positivas sobre essa pessoa horrível, você está tomando um partido, Você está tomando uma posição que é a favor dele, você está omitindo, que a gente chama, omitindo, Não está falando as coisas que são mais importantes. Então por isso que eu vou colocar aí 2 vídeos, aliás. Um que é essa propaganda da Folha de São Paulo e um do Porta dos Fundos, que também é ironizando, Como é que o Hitler ia contratar uma pessoa para fazer a biografia dele. Acho importante a gente pensar sobre isso, porque às vezes as pessoas têm noção de que, se está no livro, então é verdade. Às vezes também no WhatsApp, na verdade, tem aquelas pessoas que acham que, porque está na internet, eu recebi no zap do meu tio,
Então, aquilo é verdade. Não é. Alguém escreveu aquilo, alguém reproduziu aquilo. Por isso que a gente tem que saber diferenciar de fatos de opiniões. O que são fatos? Uma coisa que a gente pode comprovar, a gente tem certeza que aquilo aconteceu mesmo, né? Através de documentos, ou através de testemunhos que a gente possa levar em consideração, pessoas que estiveram no local, enfim. Ou então ouvindo jornalistas que a gente confia, pessoas que têm credibilidade para falar, né? Se uma pessoa, por exemplo, posta para você no WhatsApp uma receita de um chá que vai acabar com o coronavírus, se você pegar, não acredite nela. Não dá para acreditar numa coisa dessas, porque os cientistas que trabalharam a vida inteira com vírus, que estão fazendo um esforço enorme para achar um remédio para acabar com essa doença miserável, ainda não descobriram nada. Eles não descobriram, né, como acabar com esse vírus. Então, não vai ser um chazinho caseiro que vai acabar com isso. Ou, sei lá, rezar na frente de um feijão e comer aquele feijão depois vai te fazer curar do coronavírus. Não, não vai ser isso, né? Não vai ser isso. Então, a gente tem que ir atrás de quem trabalhou a vida inteira, né, sobre aquele assunto, e confiar nessas pessoas que dedicaram a vida ao estudo sobre essa matéria que você está buscando. No caso, seria o coronavírus, né? Então, a gente tem, por enquanto, as vacinas, que a gente pode confiar, que são confiáveis, de acordo com as pessoas que têm credibilidade, que a gente pode acreditar nelas. Então, é isso, né? Então, os livros, assim como qualquer outra informação, a gente tem que tentar pensar quem que está trazendo essa informação, o que a pessoa ganha com essa informação, por que ela está trazendo essa informação e não outra, né? Vamos lá, então, conhecer então Extraordinárias, ler um pouquinho do livro juntos. Eu vou deixar também o arquivo do livro aí para vocês lerem quando tiverem vontade. A gente está fazendo a mesma aula presencialmente, e eles leram em voz alta, foi mais interessante. Sempre a aula presencial é mais interessante do que a aula aqui, virtualmente. Recomendo muito que vocês voltem às aulas presenciais, né? Presenciais, acho importantíssima a volta, né? Depois de vacina e tal, retornar às aulas com segurança, com máscara, passando álcool gel, tudo isso. Bom, vamos lá. A apresentação desse livro é bem interessante. Vamos ler a apresentação primeiro. A apresentação. Cada mulher tem sua parte heroína. Enfrentar os preconceitos que mesmo no século XXI são tão presentes em nossa sociedade, dando conta também de tantos papéis e exigências, é sem dúvida prova de força. Prova, essa palavra que nasce conosco e nunca nos abandona, parece que temos de provar tudo a todos a todo momento, embora a gente saiba muito bem que ninguém nunca deveria ter de provar nada para garantir direitos iguais e respeito. Mas quem seria a sua heroína? Não vale falar da Mulher Maravilha. Joan Grey, Mulan, Katniss Everdeen, Beatrix Kiddo ou Trinity. Queremos saber quem é a sua heroína de verdade, de carne e osso, aquela que você admira, cuja história conhece, com quem se identifica. Joana d'Arc, Frida Kahlo, Marie Curie, Cleópatra. Tem uma cantora aí que você lembrou também? Uma cantora que você acha bacana? Uma atriz que você lembrou, uma celebridade? Né? Lembra de uma mulher forte que você acha bacana? Ou uma pessoa que você conheça também, né? É fácil citar estrangeiras, mas onde ficam as brasileiras nessa lista? Sua inspiração é uma de nós? Quer dizer, você lembra de pessoas estrangeiras quando você pensa em mulheres importantes ou brasileiras? Na terceira onda do feminismo, ou quarta, ou pós-feminismo, porque só o tempo dirá como ficarão conhecidos os dias atuais, ainda parece difícil citar nossas guerreiras de ontem e de hoje, aquelas que, como nós, nasceram no Brasil ou decidiram viver aqui. É por isso que escrevemos este livro. Se várias gerações crescem sem saber quem são as mulheres que fizeram nossa história, que lugar no país e no mundo somos preparadas para ocupar? É urgente falar, conhecer, ilustrar e dar espaço para essas brasileiras que deixaram sua marca e se tornaram um divisor de águas em suas áreas. Em nossa pesquisa, nos surpreendemos com a quantidade de narrativas que gostaríamos de contar. Para cada figura escolhida, outras tantas surgiam. Entre elas, contemplamos também as mulheres que não nasceram aqui, mas que marcaram a história do país. Como critério, optamos por celebrar as diferentes áreas de atuação da arte aos direitos humanos, das revoluções da medicina, da luta contra a escravidão do passado e de agora a ciência. Pioneiras, ousadas, guerreiras, rebeldes, curiosas, valentes, nenhuma delas se limitou ao papel que lhes foi atribuído socialmente.
são todas as mulheres à frente do seu tempo, que foram além. De que as que aparecem aqui, no entanto, não são mais importantes que todas as outras, incluindo você. Importância é um conceito muito amplo, subjetivo e controverso. A lista é infinita, de modo que esse trabalho não acaba aqui, mas as mulheres escolhidas são aquelas que consideramos que todo mundo deveria conhecer o quanto antes. Talvez você já tenha cruzado com alguns desses nomes. Anita Garibaldi, Chiquinha Gonzaga foram retratadas em séries de TV. Zuzu Angel ganhou filme. Marta Vieira continua brilhando no futebol. Marta Vieira é a Marta que joga futebol lá, você deve conhecer também. Dona Ivone Lara ajudou a compor nossa identidade cultural através do samba. Conhece Ivone Lara, sambista? Muito boa também. Mas muitas outras estão sendo apagadas da nossa memória com o tempo e a escassez de registro. E o caso de Maria Firmina dos Reis e Maria Filipa de Oliveira, em alguns casos, não discernimos com clareza o mito da verdade, como acontece com Madalena Caramuru, Dandara e Dina. Algumas nunca foram muito conhecidas, mas deveriam, como Margarida Maria Alves, Laudelina de Campos Melo e Ada Rogato. De outras, como Pagu, só conhecemos uma faceta, ignorando quão maravilhosas foram essas em sua totalidade. Já as contemporâneas nossas, como Niede Guidon e Marinalva Dantas, estão aí lutando enquanto seguimos nossa vida, talvez sem nos dar conta da sua relevância. E há aquelas como Indianara Siqueira, que transformaram as questões de gênero, fazendo-nos lembrar de que somos todos humanos. Ao final de tantos esforços, o que sobressai nas trajetórias aqui reunidas é a força dessas mulheres para comunicar e promover mudanças para toda a sociedade. Esta compilação é tão plural quanto as regiões do país, como não poderia deixar de ser. Na militância social de Barba de Alencar, no sertão pernambucano, a criação da Fundação Dorina Noil, em São Paulo, que serviu de modelo para o resto do mundo, de Leila Diniz, exibindo a barriga de grávida nas areias de Ipanema, a Sônia Guajajara, liderando o movimento indígena na Amazônia. Ou ainda a Margarida Maria Alves, que deu a vida em defesa da população camponesa no Brejo Paraibano. As ricas influências geográficas e culturais do Brasil são pilares fundamentais para compreendermos tantas agitações. Ao reunir essas histórias de vida, pudemos entender um pouco da nossa própria história, o que nos faz chegar até aqui, do que já conquistaram para nós lá atrás, e do que ainda temos de enfrentar, pois as conquistas às vezes são fios frágeis, de uma costura complexa e trabalhosa, que não se conclui de uma hora para outra. Colocando essas mulheres lado a lado, percebemos o quanto suas vidas se entrelaçam no tempo, no espírito ou nas convicções. E como séculos de história separaram as mesmas reivindicações. Entendemos como cada uma foi vítima e embaixadora de sua época. Para seguir carreira, muitas tiveram de abdicar do casamento, para não serem proibidas de trabalhar pelos maridos. Outras foram julgadas por defender o prazer feminino, ou acreditar que a maternidade não era uma regra. Muitas pagaram com a liberdade ou com a vida por levantar a voz. Em pleno século XXI, o Brasil ainda está entre os países mais violentos para as mulheres. Há aqui feministas de diferentes épocas, cada qual com suas próprias lutas e reivindicações, ainda que não tenham sido militantes. Mulheres que lutaram pelo direito ao voto e participação política, mulheres que quebraram tabus em relação à sexualidade e brigaram pelos direitos reprodutivos e pela conquista do mercado de trabalho, e mulheres que lutam ainda, hoje, pela pluralidade feminina e uma redefinição do gênero que respeita diferenças entre classes, cores, etnias, localidades e escolhas sexuais. Ou seja, reunimos aqui brasileiras que das mais variadas formas se posicionaram contra a discriminação da mulher. Precisamos falar sobre elas, porque lhes devemos muito. Esse livro foi criado para ser lido por mulheres e homens, jovens adultos e idosos, e contado para crianças. Porque transmitindo essas histórias, podemos fazer deste um mundo mais igualitário, justo e melhor, para todas e todos. Este trabalho não acaba aqui. Então, pessoal, é esse... tem um aviso depois também, que ao longo deste texto você vai encontrar termos grifados. Todos eles contam com uma explicação no nosso glossário. Então, ao final do livro, tem umas explicações sobre alguns termos que se usam aqui nesse livro. Extraordinárias mulheres que revolucionaram o Brasil.
A partir da próxima aula a gente vai continuar a leitura. Espero que vocês gostem, vamos conhecer vários personagens importantes aqui. É isso aí, grande abraço, saúde para você, família e tudo mais. Abraço.